Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre testemunha. Nos Estados Unidos, eu vou citar um exemplo. Se alguém estiver em um restaurante e de repente aparecer uma pessoa com uma arma e der um tiro, isso aconteceu nos Estados Unidos. Deram um tiro em uma pessoa que estiver do lado de fora do restaurante. E quando os investigadores vêm, se tem uma pessoa dentro daquele restaurante que fala para os investigadores: olha, eu vi quem foi que atirou. Eu vi. E os investigadores perguntam para aquela pessoa: aonde você estava? Eu estava ali almoçando dentro daquele restaurante ali. Em qual posição você estava? Em qual cadeira você estava sentado? Eu estava sentado ali naquela cadeira. Mas só que o restaurante está com um vidro na frente. A pessoa estava atrás do vidro. Então, na lei dos Estados Unidos, aquela pessoa não serve como testemunha. Ela não serve. Por quê? Porque tinha um vidro entre aquele assassino e aquela pessoa que estava almoçando. Então, nos Estados Unidos funciona assim. Então, ele não serve para ser testemunha. Por quê? Porque não tem uma certeza. Então, para ter uma certeza, a pessoa tem que estar livre de qualquer coisa que vai ficar entre a sua visão e o ato tem acontecido. Então, muitas das vezes, muitos de nós não conhecemos o nosso vô, não conhecemos às vezes a nossa avó. Muitos perdem o vô cedo, perde a avó cedo. E como você perdeu o seu vô antes de ter nascido, então não tem como você ter uma testemunha, ser uma testemunha de que você conversou com o seu avô. Você não serve para ser testemunha. Por quê? Porque você nunca conversou com seu avô. Quando você nasceu, seu avô já tinha morrido. Então, como é que você vai saber sobre a vida do seu avô? Através do seu pai, que vai contar através da sua mãe, que vai falar que jeito que era seu avô, a altura que era seu avô, como seu avô conversava, como era a personalidade do seu avô. Então você vai ter que saber da vida do seu avô através de quem esteve ali junto com seu avô, para falar sobre o seu avô. Aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar nos apóstolos. Os apóstolos foram fiel testemunha de Jesus. Por quê? Porque eles estavam lá, junto com Jesus. Quando Jesus andava pregando o evangelho, os apóstolos estavam lá. Aqui, em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos 1, a partir do verso 3, está escrito assim, ó: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitos,
muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Jesus mandou que os apóstolos esperassem pelo Espírito Santo no cenáculo. Aqui no verso 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois esses dias, aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso foi que Jesus falou para os apóstolos. Agora vejam: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Isso aqui foi uma promessa que Jesus fez para os apóstolos. E os apóstolos receberam o Espírito Santo no cenáculo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins dos séculos. Então aqui está determinado que os apóstolos eram as únicas testemunhas que estavam ali junto com Jesus. Eu, por exemplo, eu não sirvo como testemunha. Por que eu não sirvo como testemunha? Porque eu não estava junto com Jesus. Então eu não sirvo como testemunha. Nenhum de nós serve como testemunha. Então o que nós temos que fazer? É ler os Atos dos Apóstolos para nós vermos como era Jesus, como Jesus falava, como Jesus pregava, para que nós possamos imitar os apóstolos. Por quê? Ouvir aquilo que os apóstolos falaram. Por quê? Porque eles eram testemunha, eles estavam lá com Jesus. Eles sabem direitinho o que é para fazer. Então, muitas pessoas querem ser testemunhas sem ter condições de ser testemunha. Não estavam lá. Que estavam lá são os apóstolos. Aqui em Atos 10, verso 39, está escrito assim: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurado no madeiro. Aqui no verso 43 está escrito assim: a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele crê receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E aos fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo de Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Agora, irmãos, vejam que as igrejas de hoje, veja se aquilo que eles ensinam está batendo com aquilo que os apóstolos ensinaram. Vejam aqui como era o batismo de Pedro. Veja aqui as primeiras conversões. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro:
arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Veja, aqui é uma testemunha, que é o apóstolo São Pedro. Vejam, ele era uma testemunha. Veja o apóstolo São Paulo, em Atos 19. Vejam a doutrina dos apóstolos, vejam a doutrina de Paulo. Paulo foi uma testemunha, ele viu Jesus em uma coluna de fogo. Jesus apareceu para eles. Agora vejam, se eles, que eram testemunhas, ensinaram este evangelho, quem somos nós para ensinar outra coisa? Quem somos nós? Paulo disse: seja meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então nós temos que imitar a Paulo. Nós temos que imitar os apóstolos. Por quê? Porque nós não estávamos lá. Como você pode dizer que conhece seu avô, sendo que quando você nasceu, seu avô tinha morrido, a sua avó tinha morrido? Então a mesma coisa de Jesus Cristo. Como nós podemos dizer que nós vimos Jesus sendo pregado na cruz, sendo que nós não estávamos lá? Nós não estávamos lá. Então nós temos que pegar o que? As testemunhas. Qual que era as testemunhas? Estão aonde? Em Atos dos Apóstolos. Nas cartas de Paulo. Então está tudo aí, todo o conselho de Deus. Paulo pregou todo o conselho de Deus, ele disse nas Escrituras. Não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Então, ficou escrito. Então, eles são verdadeiramente as testemunhas. Vejam aquilo que as denominações estão ensinando e vejam se bate com aquilo que os apóstolos pregaram. Vê se bate com as cartas de Paulo. Não bate, irmãos. Então, analise as Escrituras, porque nela podeis conter palavra de vida eterna. Veja que todos os apóstolos ensinaram a mesma coisa, nenhum deles saiu fora. Pedro ensinou a mesma doutrina de Paulo, que Filipe ensinou. Todos ensinaram a mesma coisa e todos estavam cheios do Espírito Santo. Querem testemunhas maiores do que essa? Não existe, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Continue nos ouvindo, continue analisando as Escrituras e vejam se essas coisas eram assim. Dê o seu like, passe este vídeo para quem está necessitado de um ensinamento como este. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. Amém.